você vai ler ali o versículo 12 e eu vou ler aqui até o 15. Se você tiver na sua Bíblia, leia também comigo até o verso 15. Isaías 40, 12, o tema do nosso estudo: Jesus Cristo, a nossa salvação. Que diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Olha só que coisa maravilhosa. Imagina que Deus pegou o Monte Everest e pesou numa balança e mediu as águas do mar com a palma das suas mãos. Só para você ter uma ideia, né? Olha só, irmão, olha só. E diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem é que chegou e deu algum conselho para Deus? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o conhecimento, o caminho de entendimento? Eis que as nações, olha só o que ele diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Que isso, pastor Marcelo? É porque o senhor nunca ouviu falar em Donald Trump, e o senhor nunca ouviu falar em Xi Jinping, em Vladimir Putin e Luiz Inácio, não quero nem falar o restante do nome. É porque você nunca ouviu falar nesses nomes. Aí vem a Bíblia e diz assim: as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Sabe quando você varre e ali está seco e a poeira levanta? A Bíblia diz que assim são os montes da terra, as ilhas e os oceanos diante do Senhor. Que é isso, pastor? Esse é o Deus que nós servimos. Vamos agora orar, vamos pedir ao Pai revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade. E agora, Jesus, estamos aqui prontos para esses próximos minutos ouvirmos a tua voz. Senhor, começamos a semana do Natal e nessa noite o que eu quero é apresentar a tua igreja nesse simples estudo. Quem és tu, Pai? Como que as profecias se cumpriram a respeito do teu poder, da tua vinda e do teu nome? Por isso, fala-nos segundo o teu querer e tua vontade. Em nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Esse texto na minha Bíblia, revista e atualizada, Isaías 40, acima do versículo 12, ele tem como título na minha Bíblia: a majestade do Senhor, ou seja, a grandeza do rei, né? Como ele é maravilhoso, como ele é grande, como ele é tremendo. E ao ler essa parte do texto de Isaías, ali o próprio Deus, ele está se mostrando, ele está tentando falar com o homem, ele entrando na nossa dimensão, no nosso tamanho, ele tentando definir quem é ele mesmo, né? Porque se a gente for dizer assim, quem é Deus? Se você sentar ao lado de um ateu, e o ateu chega para você e diz assim, me prova que Deus existe, como é que você faria? De repente, eu devolveria para ele a pergunta. Eu falaria assim: você, com todo respeito, eu vou lhe devolver a pergunta. Me prova que ele não existe. Me prova que ele não existe. Porque o fato de nós não vermos não significa que não exista. Existem, né? Aliás, existem muitas coisas que eu e você não vemos e que nós sabemos que tem vida, que é real. Não é porque eu nunca vi, eu nunca toquei, que eu não vou dizer que não existe. Então, isso aí é ultrapassado. Alguém vem dizer assim, não, eu não acredito que Deus exista porque eu não vejo. Você não está me dizendo nada. Eu preciso que você me prove que ele não exista. Olha só, no final do ano, ainda mais esse ano que eu estou sentindo umas dores aqui no abdômen, no ventre e tal. Pastor, é verme. Não, é porque de 6 em 6 meses eu tomo remédio, então eu sei que não é.
Né? Eu tomo remédio e repito 15 dias depois. Então, de 6 em 6 meses, eu sei que verme não é. E ali pode ser muita comida, realmente. Pode ser um problema de vesícula, né? Pode ser um problema no fígado, como eu tenho esteatose, que é a gordura no fígado. Enfim, eu fui fazer alguns exames, irmão Dilson. Fui fazer alguns exames. E amanhã sai o resultado da ressonância do abdômen, né? Entrei naquela máquina, entrei naquele negócio. Respira, prende a respiração. E você vai ficando ali com nervoso, né? Faz aquele exame brabo. Eu fiz semana passada. Mas eu fui fazer o exame de sangue e a minha médica pediu um monte, me pediu aquela lista, né? Aquelas coisas todas, são várias páginas ali do laboratório com os exames de sangue. Alguns nomes, a gente sabe, a gente fala colesterol, né? O máximo do colesterol é 200, seu pastor está com 280. O máximo da glicose é 99, eu estou com 103. Né? Aleluia, né? A glicose, aquela não sei o que, glicosada, não sei o que das contas lá, tem que estar, acho que até 105, a minha está 119, aleluia, estou bem. Né? A do fígado, que é da gordura, chama-se gama GT, tem que estar até 39, a minha está de bêbado, 53, para você ter uma ideia. Então, por isso que eu ando sentindo essas coisas estranhas, né? Mas o que eu tenho que fechar a boca, mas o pior é que vai chegar agora o período complicado, né, irmã? Agora é o período complicado esse do final de ano. Eu prometo que a partir de 8 de janeiro, aliás, depois do aniversário dele, né? Depois de 14 de janeiro, aí eu até 14 de janeiro que o Senhor me ajude. Até o aniversário dele, a gente ainda vai. Enfim, o que eu quero mostrar para você nisso? Que eu vi aquele monte de exame, cada tópico daquele, e eu fui procurar ver alguns deles, o que significa no nosso corpo. O que é lipidograma? Você sabe? O que é limadase, não sei o que das coisas. Você sabe para que serve isso? E ali eu fui ver, irmão Antônio, eu fui ver cada uma daqueles tópicos. E cada um deles tem uma função importante no nosso corpo. Só aí de cara, eu não sei você, eu não consigo imaginar que tudo isso, gama GT, TGO, TGP, glicose, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, ureia, TSA, PSA, meu PSA é de menino de 18 anos, 0,80, e eu teria que estar com mais de 1, porque ter 50 está 0,80, testosterona 500 e pouco, na minha idade seria 700, está um pouquinho mais para baixo, mas está bom. Então, enfim, cada uma por diante. Eu fui ver o que significa cada uma delas. E eu fiquei imaginando, gente, será que tudo isso surgiu do nada, como dizem os céticos, os ateus, que tudo de repente se formou? E quando você pensa que tudo isso se encaixa dentro do meu organismo, por isso que se chama organismo, né? Porque são vários. Então, tudo isso aqui para funcionar direito, eu não acredito que meu pâncreas surgiu do nada, que meu estômago surgiu do nada, que meu fígado surgiu do nada, que meus rins funcionam do nada, que o seu do nada. Amado, alguém criou isso. Alguém formou isso para que tudo venha funcionar direitinho, um por um. Então, só numa agulhada que eu levei, que a mulher tirou 3 tubos, eu falei, moça, tá bom. Ela foi tirando, eu falei, tá bom, moça, vai acabar. Ela falou, eu zoando com ela falou, não acaba não, meu filho, não acaba não. Eu falei, tá bom, já tá bom, né? Então ela tirou 3 tubos de sangue meu. E ali, ela foi tirar aquilo foi para o exame, e veio aquelas 6, 7 páginas, cada uma ali, com um tópico, com um valor de referência, com algo que me mantém vivo. Amado, com sinceridade, você acha que isso surgiu do nada? Não, alguém criou, que não criou? Alguém criou. Quando você olha para o mar, você já viu a quantidade de água que tem no mar? São trilhões de litros, isso eu estou falando por alto, é muito mais, né? Então você está ali no mar, você fica parado aqui,
e você fala assim, mar, vem até aqui. Você fica parado, a água do mar vem aqui e volta. Quem deu limite àquilo ali? Foi do nada? Foi o próprio Deus. A Bíblia diz que Ele deu limite aos mares. A lua, você já imaginou se a lua caísse sobre nós? Mas você sabe por que a lua fica igual uma doida girando em volta da terra? Você já parou por causa disso? Para pensar? Você fica assim, a terra está aqui, a lua fica igual uma doida, não sei como é que ela fica tonta, girando em torno da terra. Por que ela fica girando igual uma doida em volta da terra? Porque a velocidade que expulsa ela de perto da terra é igual à mesma força que atrai ela para a terra, é a mesma velocidade. Então aquilo faz com que ela fique girando, ela nem vai embora e ela nem cai na terra, porque a velocidade é a mesma, então ela fica ali girando. Eu te pergunto, amado, isso acontece do nada? Alguém criou isso, não criou? Alguém determinou. Enfim, então, aqui eu e você concordamos com isso. Agora a gente vai entrar no segundo ponto, o ponto mais importante da mensagem. É que 2024 anos depois, ou quase 2025 anos depois, o nome mais procurado no Google, no mundo, é Jesus Cristo. É o nome mais procurado, é o nome mais pesquisado. E 2025 anos, e quando você para pensar que esse homem, ele entre aspas, ele teve um ministério de apenas 3 anos. Ele ficou entre os 30 anos aos 33. E isso aconteceu a 12 mil quilômetros daqui de onde nós estamos, em Cabo Frio. Numa época que não tinha jornal, que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. O que ele fez em 3 anos, aquilo foi se multiplicando no que as pessoas iam falando umas pelas outras, e 2024 anos depois, em dezembro, nós estamos aqui para eles, nos confins da terra, no outro lado do mundo, reunidos por causa dele. Aí eu te pergunto, o que ele fez foi grande ou não foi? Pô, mano, a gente não tem ideia, Robson. A gente não tem ideia, do que ele fez. A verdade é essa. Por isso que a própria palavra diz que o que está escrito aqui ainda é o mínimo, porque o que ele fez foi muito maior. E é por isso que eu e você estamos aqui. Ali o casal, o Antônio e a Miriam estavam falando, nós estávamos procurando uma igreja, nós estávamos, entre aspas, caçando uma igreja. Por que isso? Por que eles estavam preocupados com isso? Eles podiam estar trabalhando, cuidando da vida deles, dos filhos deles, já tem as preocupações dos trabalhos dele, das coisas. Por que a pessoa fica nisso? Eu estou preocupado em arrumar uma igreja. Olha que coisa, Viviane. Estou preocupado em arrumar uma igreja. Por que a pessoa se preocupa com isso? Quem move isso dentro do coração da pessoa? Né? A gente amar algo que a gente não vê. A gente sentia a presença, o amor, como agora há pouco eu estava aqui no momento da oração, eu estava sentindo a presença dele de uma forma maravilhosa. Como é que eu vou sentir a presença de alguém que eu nunca vi, que eu nunca toquei, com quem pessoalmente eu nunca falei? Como é que eu vou amar? Como é que eu vou dar a vida por alguém que eu nunca vi? Né? Então, como isso? E como olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia se cumpre toda ela na profecia que Jesus, o Jesus de Nazaré, verdadeiramente é o Cristo e o Messias. Eu sei que não é, mas eu preciso fazer a pergunta. Alguém aqui tem dúvidas que Jesus de Nazaré não é o Cristo, não é o Messias? Alguém aqui tem dúvida disso? Não, né? Todo mundo crê que ele é o Cristo, que todo mundo crê que ele é o Messias. Já aí fora, já dizem no History, já dizem no National Geographic, ou outros lugares, dizem inclusive que Jesus casou com Madalena, e que Jesus teve filhos, que os filhos dos filhos de Jesus são franceses. Ainda por cima, que a descendência de Jesus está na França, para você ter uma ideia, né? É o que, Josmar?
Selma, eu estou até emocionado, Selma, é você, Selma, né? Normandia. Então, olha que coisa nós vemos acontecer, a que ponto chegam para tentar deturpar a grandiosidade de Jesus. E agora eu ainda vou ser, então, pior, eu vou deixar eles mais nervosos ainda. Ainda que Jesus tivesse casado, tivesse tido filhos, eu continuaria o vendo como filho de Deus da mesma forma, porque ele foi homem. Porque ele foi homem, a Bíblia diz que ele é 100% Deus e 100% homem, né? Então ele era Deus e ele era homem. Ah, pastor, é muito estranho. Imagina a gente aqui receber Jesus aqui na igreja na quinta-feira, que nós vamos ter o nosso trabalho aqui de oração e a nossa comunhão. Você já imaginou, termina aqui o culto, aí o Filho do Todo-Poderoso chega aqui para a irmã Ana e fala assim: irmã Ana, onde é o banheiro? Você já imaginou Deus pedindo para ir ao banheiro? Onde é o banheiro, né? Aí a pessoa, não, aí o Marcelo fala, o Filho de Deus, é só o senhor entrar ali, ó, tem um banheirinho ali do lado. Aí ele, tá bom, com licença. Aí Jesus vai ao banheiro. E você diz assim, ué, mas Deus vai ao banheiro? Mas ele era 100% Deus e ele era 100% homem, né? Então o que aconteceu? Muita gente olhava para ele e não via nele o Filho de Deus, via nele o filho de José, o filho de Maria. Você veja que até a Bíblia fala que quando ele estava em Nazaré, né, as pessoas realmente não reconheciam como o Filho de Deus, porque viram Jesus jogando bola de gude, viram Jesus fazendo mesa, cadeira, porque Jesus era carpinteiro. Então Jesus fazia, imagina, o cara recebe uma mesa feita por Jesus, paga o dinheiro a Jesus, quando Jesus chega aos 30 anos, não, Jesus é o Filho de Deus. Aí o cara, foi ele que fez essa mesa aqui para mim, foi essa cadeira que ele fez aqui para mim, foi essa cama, quem fez essa cama para mim foi Deus. Aí foi Jesus que fez. Então eles olhavam e eles não criam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, porque olhavam para ele como homem. E o que acontece hoje com grande parte das pessoas que não creem em Deus? Dizem que não creem nele porque não veem. Aquele povo não cria nele porque via, e outros não creem nele porque não vê. Então olha só que loucura. Então eu vou mostrar para vocês, em alguns minutos, as profecias que mostram que Jesus é o Messias e ele é o Cristo. Coloca aí para a gente, Gisele, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Aquela musiquinha, né? Quem é das antigas aqui da igreja já viu esse estudo comigo. Quem é novo vai ver hoje. E tu, Belém Efrata, olha lá, por que Jesus nasceu em Belém? Porque a profecia dizia que ele ia nascer em Belém. Ele não poderia nascer em Jerusalém mesmo, ele não poderia nascer em Tel Aviv, ele teria que nascer em Belém. Por quê? Porque a profecia dizia, pobrezinho nasceu em Belém. A música diz assim, por quê? Porque Miqueias fala lá, tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Olha lá, de ti sairá. Não poderia sair de Jerusalém, não poderia sair de Beirute, não poderia sair de Damasco. Ele teria que nascer em Belém. Por isso que José e Maria foram para lá. Aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Gisele, onde que se cumpriu isso aí? Bota para a gente. Gênesis 40, isso aqui também é importante. Gênesis 49, 10. Ele nasceria em Belém e ele seria o leão da tribo de onde, gente? Leão da tribo de? Olha o que a profecia fala em Gênesis 49. O cetro, quem é que tem um cetro? O rei. O rei tem o cetro, é aquele bastão que ele autoriza, que ele dá a ordem, o decreto, né? Então, o cetro não se arredará de Judá. Então, a profecia dizia que ele iria nascer em Belém e ele seria da tribo de Judá. Nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. A palavra Siló significa pacificador, Senhor da paz.
Então, o Senhor da paz viria de Judá, e a ele obedecerão os povos. Onde se cumpriu, Gisele? Em Mateus 2:1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Porque Miqueias disse que ele nasceria em Belém, e ele seria de Judá. Então, como diz Gênesis, Mateus 2:1 diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no dia dos reis Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, a profecia se cumpriu que ele nasceu em Belém. Isaías 40, versículo 3. Quem é esse cara aqui? João. Então, que Jesus teria um mensageiro antes dele, um cara que anunciaria a vinda do Messias. Isaías falou isso, Isaías 40, verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho, olha lá, prepare o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João Batista preparou o caminho de Jesus, ele era o mensageiro. Onde se cumpriu, Gisele? Mateus 3:1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele estava vindo antes de Jesus. Versículo 3, porque este João é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João, ele era um mensageiro, ele vinha antes do Messias, né? Ele estava preparando o caminho do Senhor. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei. Quem é esse rei, amados? Quem é ele? Quem é ele? Jesus Cristo, Jesus, vem o teu rei. Essa cena aqui você lembra lá como é a série que a gente assiste? The Chosen, né? Então a série de Jesus, aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinha, cria de jumenta. Aquela cena em que Jesus entra em Jerusalém, sentadinho no jumentinho, e é aquele domingo que a gente chama o domingo de Ramos da Igreja Católica, né? Tem aqui em Cabo Frio, né? O domingo de Ramos. Só falta ter o Jesus no jumento, né? Mas está lá Jesus sentadinho no jumento e o povo estende os ramos, né? E o recebe como rei. Isso aí aconteceu do nada? Não, foi profetizado no livro de Zacarias. Aí o que aconteceu, Gisele? Lucas 19, 33. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que vocês estão soltando os jumentos? Diz o versículo 34. Responderam, porque o Senhor precisa dele. 35. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Jesus não tinha muito jeito na montaria, e ajudaram e botaram Jesus em cima. Versículo 36, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E o 37, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Tem outro? Tem o 38, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Em hebraico, Baruch Rabar Besher Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Então, Zacarias, ele diz que o rei entraria em Jerusalém montado no jumentinho. E foram lá e pegaram o jumentinho e botaram Jesus sentado. E aí você vê as coisas que não foi nem Jesus que pediu. A profecia ia se cumprindo, né? Então foram lá, pegaram o jumento. Por que vocês querem o jumento? Porque o rei precisa dele, o Senhor precisa dele. Levaram o jumento até Jesus e montaram Jesus nele. E ele entrou na cidade e deram glórias a ele, hosanas a ele, por ele ser o rei. Se cumpriu a profecia. Mais uma.
Salmo 41, versículo 9. Essa daqui é uma probabilidade em 10, se eu não me engano, no que eu estava vendo, né? Aqui, ele seria traído por um amigo, né? Isso aí, quem não é, às vezes? Então, diz o Salmo 41, verso 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, olha a cena da ceia, que comia, tá vendo, Robson? Até aquele momento em que Jesus, né? Porque você lembra do momento da ceia. Jesus estava celebrando, e quando Jesus foi botar a mão no pão, aquele como a gente fala aqui, e o Senhor dividiu o pão entre os discípulos. Quando Jesus botou a mão no pão, Judas colocou junto. Judas estava bem próximo de Jesus. Ele foi e colocou a mão. Quando os dois colocaram a mão na cesta para pegar o pão, Jesus virou e falou assim para ele: amigo, vai e faz o que você tem que fazer. Aí a Bíblia diz que um espírito maligno veio, se apossou de Judas, e Judas saiu e foi trair Jesus. Onde estava profetizado isso? Salmo 41, verso 9. Até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Onde se cumpriu isso? Mateus, capítulo 26, 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, um dos amigos, um dos 12. Estava uma multidão, ainda não tinha fotografia, não tinha internet. Então, como que os soldados romanos iam saber quem era Jesus? Porque Jesus era igual, mas Jesus não era superstar igual esses pastores, essas estrelas gospel de hoje não, Viviane. Jesus era comum como nós, Jesus vestia a mesma roupa que a gente, Jesus andava como nós, Jesus não tinha nada de especial. Então os romanos, Marcelo, viraram e falaram assim: como que a gente vai saber naquela galera toda quem é Jesus? Quem é ele, se a gente não tem foto dele? Aí, olha aqui a explicação. Jesus estava falando, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, muitos soldados. Grande turba com espadas e porretes, vinda das partes dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo, ou seja, a própria igreja ia crucificar Jesus. Eram os próprios pastores, bispos, apóstolos, semideuses, era toda essa galera que ia crucificar ele, e dos anciãos do povo. O traidor lhe tinha dado para os soldados esse sinal: aquele quem eu beijar é esse. Então, quando eu chegar lá no grupo, eu vou beijar Jesus, e vocês vão saber que é ele, e aí o prenda. Versículo 49. E logo aproximando-se de Jesus, cara, desculpa a palavra, é muito sem vergonha, né, mano? Aí, olha o que ele ainda fez. Olha o que ele ainda fez, Rob. Ele chegou perto de Jesus e falou: salve, mestre. Parece carioca, fala, brother, salve, mestre. E o beijou. Aí, versículo 50, Jesus, porém, lhe disse: olha para cumprir a profecia, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Ou seja, quem traiu Jesus não foi alguém de fora, quem traiu Jesus foi um amigo. Então a profecia se cumpriu. Outra, Salmo 22. Salmo 22, na verdade, pode botar lá, mas é Salmo 22. Verso 16, acho que é isso, é Salmo 22, ele está 26, ela acertou o versículo, mas é 22, agora você errou mesmo, Rebeca. Então diz assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram minhas mãos e os pés. Que profecia é essa daqui? Uma profecia que ele seria crucificado, porque para morrer com mãos e pés furados por pregos e cravos, teria que ser crucificado. Então, Salmo 22, aqui é 22, tá, gente? É que ela entendeu na minha letra 26, mas é 22. Salmo 22, 16. Onde se cumpriu? Coloca pra gente, Gisele. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou Gólgota,
do original Gólgota, que Calvário significa caveira. Essa palavra Calvário significa caveira, porque era um lugar onde os bandidos, os piores bandidos, eram mortos. Era no Monte da Caveira, no Monte do Calvário. Só a título de curiosidade, para quem não lembra, esse Monte da Caveira é o mesmo lugar onde Abraão ia sacrificar Isaque. E você lembra que quando Abraão foi sacrificar Isaque, na hora que ele pegou um cutelo, que ele foi cortar o pescoço de Isaque, o anjo bradou. E antes disso, Isaque perguntou, você lembra, Robson? Ele perguntou, ele falou assim: pai, está aqui tudo pronto para o sacrifício, né? Tem a madeira, tem o fogo, tem isso, aquilo, mas cadê o holocausto? Cadê o sacrifício, o cordeiro? Você lembra o que foi que Abraão respondeu? Deus proverá. Aí 4.000 anos depois, no mesmo lugar, Deus proveu. Através de quem? De Jesus na cruz, no Calvário, né? Então não foi Isaque que morreu, foi Jesus que morreu no mesmo lugar. Então esse monte aqui, Calvário, a palavra Calvário significa caveira. Então foi nesse monte aqui do Gólgota que o crucificaram. O Salmo 22:16 diz que iam transpassar suas mãos e seus pés, como fizeram na cruz. O crucificaram como bandidos, com malfeitores, um à direita e outro à esquerda. A profecia se cumpriu. Pastor Marcelo, aliás, eu vou perguntar à igreja: por quantas moedas Judas traiu Jesus? Quantas moedas, gente? 30. Isso foi do nada? Foi assim? Foi do nada? Foi porque, quanto é que vale Jesus? 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata valeria hoje aproximadamente $3.000. Para quem é bom de conta aí, quanto que dá em real? Quanto é que dá? Essa semana, R$18.000. Então, um pouco mais de R$18.000 foi o que valeu o sacrifício de Jesus, né? Para Judas, 30 moedas de prata. Vamos ver o que aconteceu, Gisele? Vê aí para gente. E eu lhes disse, a profecia é essa aqui, ó, a profecia: se vos parece, Zacarias 11:12, dá-me o meu salário, se não deixai. Pesaram por meu salário 30 moedas de prata. Foi o que pesaram pela vida do Redentor, pela vida de Cristo. Onde se cumpriu isso? Mateus 26:14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, 15, que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Então a profecia era em Zacarias 11:12, cumpriu-se em Mateus 26:14. Outra cena que quando você vê no filme de Jesus, te dá muita tristeza, é quando batem em Jesus e cospem nele. Te revolta. Você fala: se eu fosse igual Pedro, eu ia puxar da espada, porque como é que pode cuspir em Jesus? Gente, e ele ia ter que ser cuspido, porque estava escrito. Não é possível, pastor. Estava. Coloca para a gente aí, Gisele. Isaías 50, verso 6. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces, aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Então ele tinha que ser cuspido, porque a profecia dizia que ele ia ser cuspido. Onde se cumpriu? Mateus 26:67. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Essa cena aqui é triste para a gente quando a gente vê o filme, né? A gente vê ali Jesus apanhando, eles cuspindo em Jesus. E a pergunta foi essa, né? Então quem é? Quem é que está te batendo? Eles debochavam de Jesus e cuspiam no rosto de Jesus. Outro, que Jesus não ia falar nada diante de Pilatos. É outra profecia, que está em Isaías 53:7.
E ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Onde se cumpriu isso, Gisele? Bota aí pra gente. Sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então, até o fato dele ficar calado, aquilo ali não foi uma decisão dele, era uma profecia. Versículo 13. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Verso 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Você imagina alguém está te acusando de uma injustiça e você fica calado? Imagina. Aí eu te pergunto, alguém aqui saberia, pode ousar e me responder, alguém aqui imagina por que Jesus não se defendeu? Profecia. Sim, era questão da profecia, mas tinha algo maior. Por que ele não se defendeu? Ele não se defendeu por aquela mesma história quando foram prender Jesus e Pedro sacou da espada e partiu para cima dos soldados. O que foi que ele chamou Pedro ali? De Satanás. Porque Jesus teria que ser preso, passar por tudo isso para morrer o quê? No meu lugar e no teu lugar. Se Jesus ele não vai ser preso e não morre na cruz, eu e você não teríamos salvação. Então ele precisava passar por tudo isso para morrer. Ele tinha que morrer para poder pagar o preço no meu lugar e no teu lugar. Então por isso que ele não se defendia, mas isso estava profetizado. Então que ele ia ficar calado. Que Jesus ia ser contado com os ladrões. Olha a profecia, até acho que nós já vimos. Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com transgressores, foi contado com bandido. Jesus, eu já lhe disse, o Monte da Caveira só morria os piores marginais lá, só os piores, assassinos, estupradores, os piores morriam lá, e Jesus foi morto lá. Aqui, qual é o lugar mais alto de Cabo Frio que a gente vê no centro da cidade? É onde? O Morro da Guia. Imagina eu e você, nessa época de Natal ou da Páscoa, que era o momento maior dos judeus, eu e você passamos meio-dia no centro de Cabo Frio, estamos indo comprar um móvel lá na loja com o Robson, e a gente olha para o Morro da Guia, vamos dizer que era um lugar onde os bandidos morreriam ali. Se eu e você passássemos ali no centro de Cabo Frio, olhássemos meio-dia, 3 cruzes lá, sobre o monte, o que eu e você íamos falar? Bem feito, desgraçados, tem que morrer mesmo, irmão Antônio. Olha lá, ó, ainda tirava foto e ainda botava no Instagram, ó, olha lá, 3 estão sendo mortos lá no Morro da Guia agora. Vagabundo, tem que morrer mesmo. A Bíblia diz que ele foi contado assim. Olha só que situação, irmão. Olha lá. Ele derramou sua alma na morte, foi contado com os bandidos. Quem olhava na rua em Jerusalém na época da Páscoa, lotada, pessoal indo fazer compras, era isso mesmo. Eles olhavam meio-dia para o Monte do Calvário, 3 marginais, 3 vagabundos, 3 bandidos. Olha lá, a Bíblia diz que ele foi contado com transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Olha eu e você aí, né? Levou os nossos pecados e até pelos transgressores ele intercedeu. Onde que está a profecia, Gisele? Mateus 27, 38. Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Quer dizer, a profecia diz que ele seria contado com ladrões, com bandidos, e se cumpriu em Mateus 27, 38. Porque ele demorou a morrer. E quando o bandido demorava a morrer na cruz,
Alguém lembra o que era feito? Quebrava as pernas, Josimar. Quando o bandido demorava a morrer na cruz, os 2 bandidos ao lado dele já tinham morrido. Olha que situação, amados. E ali estava chegando o final da tarde e nada de Jesus morrer, gente. O que eles iam fazer? Iam quebrar as pernas de Jesus para ele ter hemorragia e ele morrer. Mas a Bíblia diz que os seus ossos não seriam quebrados. Diz aonde? Coloca aí para gente, Salmo 34, 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Onde se cumpriu? João 19, 33. Eles chegaram lá, e iam quebrar, era nos porretes. Eles pegavam aqueles porretes e davam nas pernas, olha só, mano. E até quebrar, até esfacelar as pernas do condenado na cruz, para que ele morresse de hemorragia interna. Né? E quando eles chegaram lá com esses porretes, chegaram na beira da cruz, e eles ameaçaram quebrar as pernas de Jesus, quando eles chegaram, viram que Jesus já estava morto, e não lhe quebraram as pernas. Então, se cumpriu mais uma. Já estamos encerrando. Outra, Gisele, coloca aí para a gente. Que o corpo de Jesus não ia entrar em decomposição, que ele não ia apodrecer. Então diz o salmista, Salmo 16, 10, não deixará a minha alma na morte. Olha lá, ele vai ressuscitar. Quem crê que ele ressuscitou, diga amém. Amém. E nem permitirá que seu santo, ou seja, o seu corpo, veja decomposição, veja corrupção. Onde se cumpriu? Em Atos 2, 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. Então o salmista disse que o corpo dele não ia entrar em decomposição. Em Atos 2 é testemunhado pelos discípulos que o seu corpo não experimentou a decomposição. A outra, que o seu túmulo seria um túmulo de rico, é a penúltima. Que quem morria na cruz era enterrado como indigente, não tinha nem o nome na lápide, não podia ser entregue à família. Havia um cara rico dentro da igreja chamado José de Arimateia, e ele pediu o corpo de Jesus. Como ele era um cara de muita grana e influente no Senado romano, deram a ele, né? Já era meio Brasil já também, né? Então ele chegou, molhou a mão lá e conseguiu pegar o corpo de Jesus. Então diz a palavra de Isaías, designaram, olha lá, a sepultura com os bandidos. Porque Jesus, como foi da cruz, ele tinha que ser sepultado com bandido, com indigente. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. Isaías 53, 9. Então que Jesus seria enterrado num túmulo de rico. Onde se cumpriu? Mateus 27, 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, por isso que o nome de José de Arimateia, que era também um dos discípulos de Jesus. O que ele fez? 58. Foi ter, olha só, olha o que era a influência do cara. Aquele Pilatos que lavou as mãos era o governador. José de Arimateia, que era um discípulo rico de Jesus, foi lá, Robson. Falei, eu quero falar com o governador. Foi lá e explicou a situação ao governador. Eu quero o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Versículo 59. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho, 60, e depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Então a profecia dizia que Jesus seria enterrado num túmulo de um cara rico, e a profecia, ela se cumpriu, em Arimateia. E eu termino, tem muito mais, mas eu coloquei até aqui, Amós 8:9, que diz o seguinte: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. A hora sexta do judeu, quando deu meio-dia, segunda-feira à tarde, você lembra como ficou aqui? Né? Você lembra?
Eu estava ali no shopping, parecia os Estados Unidos, o fim do mundo. Eu vi aquelas palmeiras entortando assim, ó, a ventania. Eu pensei, meu Deus, a minha casa, Senhor. Deixei as janelas abertas, meu cachorro no quintal. Falei, acabou tudo, né? Então, mal comparando, foi o que aconteceu. Quando deu meio-dia, a galera estava andando no centro de Cabo Frio, o céu fechou, o céu enegreceu, veio muito vento. Por que aconteceu isso, pastor Marcelo? Porque estava profetizado em Amós 8:9. Naquele dia, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e vou fazer a terra ficar negra num dia claro. Onde se cumpriu? Para terminar, Mateus 27:45. Desde a hora sexta é meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face da terra. Então, Amós disse que haveria noite durante o dia. E no livro de Mateus 27:45 diz que enquanto Jesus estava na cruz, se enegreceu a terra, aquela área lá. Alguns dizem que foi um grande temporal que se formou. Outros astrônomos dizem que foi um grande eclipse total que teve e que o dia virou noite. Seja o que for, a Bíblia diz que virou noite, e virou, né? E ali muitos reconheceram que Jesus era o Senhor. Para terminar, agora coloca o texto, Gisele. Alguém que venha dizer assim para mim, Jesus Cristo é apenas uma figura histórica. Jesus de Nazaré é apenas uma figura histórica. Esse cara foi um profeta, mas ele não foi o Cristo, ele não foi o Messias. Então, amado, só para essas profecias que eu coloquei aqui para você se cumprirem certinho na vida de um homem, um estudo de probabilidade da estatística diz qual era esta probabilidade de acontecer. Nenhum de nós aqui, eu creio que joga na Mega Sena. Quem joga, diga amém. Pô, todo mundo quietinho, nem dá virada. E se você jogar e ganhar, não me diz que ganhou. Você dá o dízimo, mas não diz de onde. Né? Pastor, eu bem ganhei. Não, cala a boca, irmão, não fala. Chega e dá o dízimo, mas não fala nada, né? Fica quieto. Para você ganhar sozinho na Mega Sena, irmão, diz que não vai jogar, é uma probabilidade, é uma com um bilhete, é uma em 52 milhões de tentativas. Ou seja, se você fizer 6 números, você vai ter que jogar 52 milhões de vezes para você ganhar, para você ter certeza de ganhar. Sabe qual era a probabilidade desse Jesus histórico ser o Messias com todas essas profecias aqui? É uma em 400. Isso aqui é o quê? Qual é o número disso aqui? 480 bilhões por mais 1 bilhão por mais 1 milhão. Ainda ficou faltando um zero aqui? Não, tá certo. Só um centavo de real aqui. 400, olha, só nessas profecias que eu botei aqui para você. Repito, para você ganhar na Mega Sena é uma chance em 52 milhões de tentativas. Quando você chegar em 52 milhões, você ganha na Mega Sena. Sozinho, para ganhar com um bilhete de 6 dezenas. Para que essas profecias se cumprissem em Jesus, era uma em 480 bilhões, multiplicado por 1 bilhão, multiplicado por 1 milhão. Para você ter uma ideia. Então eu pergunto, amado, Jesus é o Cristo ou não é? Ele é o Messias ou não é? Não há nenhuma dúvida. E eu só te trouxe algumas profecias. São mais de 300 que dizem que ele é o Cristo, ele é o Messias. Ele é Yeshua HaMashiach. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Redentor. E como diz a palavra, o nosso Redentor vive. E por fim, ele se levantará. Que ele se levante na sua vida em 2025, um ano de prosperidade e felicidade. Assim seja, assim disse o nosso Deus. Aleluia!